Sabe aquelas pessoas que vivem culpando os outros pelos seus problemas? A pessoa está sempre criticando todo mundo e ela é sempre uma vítima e todos são culpados por tudo que acontece com elas? Pois é, mas será que a culpa é mesmo das outras pessoas? E será que é realmente uma vantagem para ela ficar culpando os outros pelos seus problemas? Então, vem comigo descobrir, pois eu vou revelar aqui para você 7 segredos para você melhorar a sua autoestima e viver melhor consigo mesmo e com os outros. Este episódio faz parte da série Os Segredos da Alma, em que eu trago para você alguns toques que eu aprendi ao longo da minha vida como saniasa, praticando, experimentando e vivenciando a espiritualidade no meu dia a dia, na minha rotina, de onde eu sempre procuro extrair algum aprendizado para minha alma. Esses segredos também vêm de muitos livros, audiolivros, cursos, palestras e dos muitos mestres de sabedoria que me orientaram e me ajudaram a seguir um caminho espiritual. Afinal, ninguém é uma ilha, não é? E tudo que inventamos ou descobrimos é sempre proveniente daqueles que vieram antes de nós, os precursores do conhecimento e da sabedoria, desde os primórdios da humanidade. Eu sou muito grata a todos aqueles que me ensinaram, por bem ou por mal, na alegria ou na tristeza, na facilidade ou na dificuldade, no trabalho ou na diversão, pela dor ou pelo amor. E sou grata a você por estar aqui comigo hoje e que eu possa ser útil a você, mesmo que você não concorde com o que eu digo, mesmo que você discuta comigo. Afinal, o seu arcabouço de conhecimentos é diferente do meu, porque cada ser humano é único e especial. E isso é maravilhoso, pois cada um pode agregar ao outro mais conhecimentos e experiências. E assim, vamos todos expandindo nossa consciência para nos unirmos à existência. Nesse episódio da série Segredos da Alma, nós vamos tratar dos 7 segredos da autoestima. O episódio tem aproximadamente 1 hora de duração e está dividido em 6 capítulos na playlist Os 7 Segredos da Autoestima, que está aqui na descrição do vídeo. E se você chegou de paraquedas nesse capítulo e quiser assistir aos outros, é só você adicionar às suas playlists. E se você curtir esses segredos, por favor, deixe o seu like para que o YouTube recomende para outras pessoas. E também inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. E compartilhe com seus amigos. Você também pode deixar suas dúvidas e sugestões aí nos comentários, tá bom? No capítulo anterior, nós falamos da autoestima e da autoestima e de como nós ficamos em conflito quando começamos a conviver com os outros, porque não sabemos como nos dividir, se agradamos a nós mesmos ou se agradamos às outras pessoas. E muitas vezes esse conflito interno que vivemos nos leva a culpar alguém por isso. Às vezes culpamos a nós mesmos e outras vezes culpamos os outros. Mas na verdade, a sua dificuldade em lidar consigo mesmo e de lidar com os outros não é culpa deles. E também não é culpa sua, porque a culpa ela não é um bom sentimento para lidar com as situações. O problema é simplesmente não saber dosar o que nós damos a nós mesmos e o que nós damos aos outros. E isso se torna um problema de baixa autoestima. E agora fica mais fácil de entender, porque a baixa autoestima é um pequeno desajuste entre amar a si mesmo e amar o outro, entre a sua capacidade de se respeitar e respeitar o outro, de se valorizar e valorizar o outro, e mais, de dar amor a si mesmo ao invés de esperar o amor do outro. Aí você vai dizer, mas meu pai, ele é realmente assim, ele é exigente comigo e ele não me deixa fazer nada. É meu pai que me reprime.
É a igreja que tem princípios. E eu tenho que seguir, tenho que fazer o que me manda. Tenho que. Se você é uma criança ou um adolescente que ainda depende dos seus pais, até é compreensível você dizer isso. Mas se você é um adulto, talvez seja essa atitude que está diminuindo o seu amor próprio, que é a sua autoestima. Então pense comigo. Se você cresce e amadurece, atribuindo tudo o que acontece com você aos outros, culpando os outros, você está dando todo o poder aos outros para fazer o que eles quiserem com você. Geralmente é isso que a gente faz. Não colocamos os limites e o meio termo, a linha divisória que separa os outros de nós mesmos. E começamos a nos misturar com os outros. E ficamos sem saber quem somos. Muitos aceitam essa falta de limites e se conformam em ser submissos. Outros, ao contrário, se tornam rebeldes e não querem aceitar nenhuma interferência do outro em sua vida. Alguns submissos se analisam e depois eles decidem mudar. E aí eles dizem: de agora em diante eu vou ter autoestima, não vou mais me submeter a ninguém. E alguns rebeldes, ao contrário, também decidem mudar e dizem: de agora em diante eu vou me comportar melhor, eu vou ser mais bonzinho, vou aceitar tudo que os outros fizerem comigo, ser condescendente e generoso com todos. Mas esses são os extremos opostos. E como já dizia Buda há 2500 anos, o melhor caminho é o do meio. Então, nós precisamos olhar para as pessoas que estão dentro de nós como reflexos e colocá-las nos seus devidos lugares. Não precisamos brigar com as pessoas, nem culpar ninguém pelo que nós sentimos. Não precisamos agredir nem violentar as pessoas. É apenas uma mudança de atitude interna, um pequeno ajuste que muda a nossa postura com os outros. Pense em uma máquina com muitas porcas e parafusos. Se você apertar demais, vai espanar. E se apertar de menos, vai afrouxar, certo? Então, é só uma sintonia fina que você faz, um ajuste nos parafusos, né? Você não vai obedecer a ninguém, como se fosse uma criança submissa. Mas você também não vai se rebelar como uma criança birrenta. Você vai se compreender, fazer os pequenos ajustes na sua mente, no seu modo de pensar, e vai ver as pessoas como elas realmente são, sem as emoções e sentimentos negativos que vinham norteando você. Exatamente como nós falamos na meditação guiada para melhorar a autoestima. Pequenos ajustes em sua mente para deixar de ver os reflexos das pessoas que estão distorcidos pelos seus sentimentos e emoções negativas. Na verdade, as pessoas à nossa volta continuam simplesmente sendo elas mesmas. E o que elas fazem não é contra você, é somente a favor delas mesmas. O mesmo sofrimento que você sente, elas também estão sentindo, com ligeiras modificações na frequência. Mas elas também estão agindo para se defender do mundo. Não é nada contra você. E quando você entende isso, é eureka. Você se tranquiliza. Você entendeu tudo. Aí você vai dizer: mas o meu marido, ele faz isso comigo. E eu repito, ele não faz isso contra você. É apenas o jeito de ele ser. É o melhor que ele consegue ser. Não exija dele o que ele não é capaz. E tudo que você dá, você recebe de volta. Lembre-se disso. Então, não exija de ninguém que ele seja o que não é. E ninguém vai exigir isso de você. A vida vai ficar mais leve desse jeito. Então, se você tem dificuldade com alguém, se você acha impossível conviver com esse alguém, é melhor você manter uma certa distância dessa pessoa. Não tente impor que ela seja alguém que ela não é. Ah, mas é a minha família. Tudo bem, mantenha uma certa distância.
Até mesmo em uma casa, você consegue se manter um pouquinho afastado, em outro cômodo, ou falando menos com essa pessoa, ou evitando assuntos conflituosos, sendo mais diplomático, não batendo de frente com a pessoa. Isso vai tornar a sua vida mais amena, mais fluida. Então, seja como a água, que flui pelas frestas mais insignificantes. Você está vendo os defeitos do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu marido, da sua esposa, ou do grupo que você participa, porque você acha que eles eram os responsáveis pela sua miséria. Mas quando você entende que ninguém é responsável pela sua miséria, a não ser você mesmo, você pode ver as pessoas como elas realmente são e aceitar mais facilmente elas todas. Então você pode equilibrar a sua autoestima, porque não depende mais dos outros. Você vai continuar gostando dos outros, porque nós somos todos uma família universal. E todos estamos aqui juntos, evoluindo. Você vai continuar fazendo as coisas pelos outros, porque o amor é um bem bolado, em que você ama a si mesmo e ama os outros. Mas você vai aprendendo a fazer uma sintonia fina entre gostar de si mesmo e gostar dos outros, fazer por si mesmo e fazer pelos outros. E quando você estiver com a autoestima equilibrada, aí você vai ver o outro com um olhar diferente, despido daquelas emoções negativas do seu ego. E isso vai ser fantástico. E vai parecer para você que as pessoas são diferentes. Mas na verdade foi sua cabeça que mudou. Você vai ver as pessoas com mais compaixão, com mais perdão, com mais carinho. Porque você vai ver as pessoas nelas mesmas, sem se misturarem com os seus sentimentos e emoções negativos. E quando você aceita os outros, você também aceita a si mesmo, e vice-versa. Quando você perdoa a si mesmo, fica mais fácil de perdoar os outros. Porque nós refletimos no mundo o que temos dentro de nós mesmos, certo? No próximo capítulo, vamos falar um pouco sobre como funciona a autoestima, as fontes da autoestima. Você sabe como você constrói a sua autoestima? O que faz você sentir amor por si mesmo? Será que é a sua aparência? Ou será que é a sua essência? E de onde vem essa essência, se é que ela existe? Então, assista o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like iluminado, de deixar os seus comentários sobre o que você achou do vídeo e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Isso ajuda a divulgar o canal para mais pessoas com interesse no assunto e também nos motiva a criar mais vídeos como esse para você. Gostaria de agradecer também a todos os criadores de conteúdo, artistas, músicos, fotógrafos e as plataformas que disponibilizam seus materiais e os seus espaços para que possamos usar e tornar os nossos conteúdos mais atraentes e interessantes. Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho de expansão espiritual na mais santa paz. Namastê!